Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre o processo da meiose. Primeiramente, a meiose serve para diferentes organismos e em diferentes fases da vida, sendo as principais a formação de células dos gametas, a formação dos esporos e a formação do zigoto. O processo de meiose é dividido em duas fases, a meiose 1, que é reducional, e a meiose 2, que é equacional. Na meiose 1, uma célula-mãe diploide se divide em duas haploides. E na meiose 2, essas duas haploides se dividem em mais duas, também haploides. A meiose 1 é chamada de reducional porque o número de cromossomos se divide pela metade. E a meiose 2 é chamada de equacional porque o número de cromossomos continua o mesmo. A meiose 1 é dividida em 4 fases. A primeira fase é prófase 1. A prófase 1 é uma fase extensa dividida por 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essas 5 fases se resumem na condensação dos cromossomos, na aproximação dos cromossomos, o crossing over, que é a permutação dos genes dos cromossomos, e o desaparecimento da carioteca. A metáfase é quando os cromossomos ficam agrupados na região equatorial da célula, ou seja, eles ficam horizontalmente agrupados. Na fase 1, ocorre o encurtamento dos cromossomos, como podemos perceber, e as fibras começam a desaparecer e os cromossomos começam a ir para os polos da célula. Lembrando que nessa fase o centrômero não se separa dos cromossomos. A telófase 1 é o processo onde tudo começa a voltar ao normal. A célula se divide em duas novas e os centríolos ficam em 2, como é normal na célula animal, e a volta da carioteca também ocorre e os cromossomos voltam a ficar todo embaralhado. Esse foi o processo meiose 1, que é reducional. Agora vamos começar a explicar o processo da meiose 2, que é equacional. Agora vamos explicar o processo da meiose 2, que é quando as duas células originadas pela célula-mãe diploide se dividem também. O processo é basicamente o mesmo. A prófase 2 é quando os cromossomos voltam a se condensar novamente, o nucleolo e a carioteca desaparecem e os centríolos se duplicam e se dirigem para os polos, como aqui está falando. A metáfase 2 é quando os cromossomos se organizam no plano equatorial, novamente, com as cromátides ainda unidas pelo centrômero, que é essa partezinha aqui, ligando-se às fibras do fuso, que são essas fibras. A anáfase 2 consiste na separação das cromátides irmãs, como podemos ver aqui, as cromátides se separaram, puxadas pelas fibras em direção aos polos. Então elas começam a se dirigir aos polos das células. A telófase 2 consiste no aparecimento da carioteca, na divisão da célula, na divisão dos centríolos e da despiralização dos cromossomos, originando no total 4 células filhas haploides.